Quando minha nora me ligou dizendo que meu filho havia morrido e que eu não teria direito a absolutamente nada, eu apenas sorri. Ela acreditava estar no controle. Achava que tinha vencido. O que ela não sabia é que, naquele exato momento, meu filho estava sentado ao meu lado, vivo, respirando, pronto para expor a farsa cruel que quase lhe custou a própria vida. Mas antes de continuar, me conta aqui nos comentários o que você está fazendo enquanto escuta essa história e de qual cidade ou país você me acompanha. Você já sabe que eu leio e respondo todos os comentários, né? Agora, vamos começar. Meu amigo, minha amiga, tem noites que a gente nunca esquece. Noites que marcam a alma como ferro em brasa. E a noite de 14 de março de 2024 foi uma dessas para mim. Eu estava na varanda da minha casa aqui no interior, naquela cadeira de balanço que herdei do meu pai, tomando o último café de bule do dia, quando ouvi o rangido do portão de madeira lá na frente. Era quase meia-noite. O rádio de pilha tocava baixinho aquela programação da madrugada, sabe? Aquelas músicas antigas que parecem conversar com a solidão da gente. Eu, como sou das antigas, gosto muito de ter comigo esse rádio. Levantei devagar, com aquela desconfiança natural de quem vive sozinho há anos. A luz do poste da rua mal alcançava o portão, mas deu para ver uma sombra cambaleando. Meu coração acelerou. Pensei em ladrão, pensei em bêbado perdido, pensei em tudo, menos no que eu ia encontrar quando acendi a luz da entrada. Era William, meu filho. Mas, meu Deus do céu, em que estado! A camisa de flanela xadrez que ele sempre usava para as viagens longas estava rasgada na manga direita, suja de graxa preta misturada com terra vermelha. O rosto dele, normalmente bem cuidado, tinha um corte fino na testa, já meio seco, e os olhos do meu filho brilhavam com uma coisa que eu nunca tinha visto antes. Não era medo, era ódio puro. Ele tremia, não sei se de frio da serra ou da adrenalina que ainda corria nas veias dele. William, minha voz saiu mais fraca do que eu queria. Filho, o que aconteceu? Você tá... Pai! Ele cortou, a voz rouca, grave. Fecha esse portão. Apaga a luz da frente. E pelo amor de Deus, não liga para ninguém ainda. Fiz o que ele pediu no automático. Aquela obediência instintiva de pai que vê o filho em perigo. Quando fechamos a porta da casa, ele praticamente desabou na cadeira da cozinha. Foi aí que vi direito. As calças jeans dele tinham respingos de óleo de motor. As botas de couro, com aquele bico de aço que ele tanto gostava, estavam arranhadas como se tivessem sido arrastadas no asfalto. E as mãos dele tremiam enquanto ele tentava segurar o copo d'água que eu ofereci. Pai, eu preciso que o senhor me ouça com atenção. Ele bebeu a água toda de um gole só. E não pode me interromper até eu terminar, porque o que eu vou contar... Se eu parar no meio, eu não consigo continuar. Sentei na cadeira em frente a ele. O relógio da parede marcava 23h47. Lembro disso porque fixei os olhos naqueles ponteiros enquanto esperava ele começar. Hoje de manhã, saí de Sorocaba às 5h30, igual sempre faço na rota da Serra do Cafezal. Carga de autopeças para Belo Horizonte, 15 toneladas. Ele começou devagar, como se estivesse revivendo cada segundo. O Scania estava impecável, pai. Impecável. Eu mesmo revisei tudo antes de sair. Ou pelo menos eu pensei que tinha revisado tudo. Ele passou a mão suja pela cara, deixando uma mancha de graxa na bochecha. E continuou. Quando comecei a subir a serra, lá pela altura do Colme 127, aquela parte com as curvas mais fechadas perto do trevo do Cafezal, sabe onde é? Comecei a sentir o pedal do freio estranho. No começo foi sutil, aquela sensação que só motorista de anos percebe. O pedal estava
Bobo. É assim que a gente chama. Você pisa e parece que não tem resistência, como se tivesse ar na tubulação. Meu estômago gelou. Eu não entendia muito de caminhão, mas sabia o suficiente para saber que freio bobo em serra é sentença de morte. Testei de leve na primeira curva, só para confirmar. Ele continuou, os olhos agora fixos num ponto na parede, como se estivesse assistindo um filme invisível. E foi aí que eu tive certeza, alguém tinha mexido no sistema. Não era desgaste natural, não era falha mecânica comum. Aquilo foi sabotagem, pai. Sabotagem técnica, feita por alguém que sabia exatamente o que estava fazendo. Mas quem? Comecei a perguntar, mas ele ergueu a mão. Deixa eu terminar, por favor. A voz dele quebrou um pouco. Eu tinha uns 8 quilômetros de descida pela frente. 8 quilômetros onde o freio ia ser a diferença entre vida e morte. Comecei a usar o freio motor. Reduzi marcha, mas com 15 toneladas nas costas, numa serra daquelas, você sabe que não adianta muito. Ele respirou fundo, as narinas dilatando. Na quinta curva, a cabine já estava sacudindo, a velocidade subindo, 70, 80 km por hora numa estrada que exige 40 no máximo. Foi quando eu vi uma curva em S duplo, daquelas que parecem um pesadelo. E logo depois, aquela área de escape de emergência, sabe? Aquela rampa de areia e cascalho que eles fazem para caminhão desgovernado. Eu conhecia. Já tinha passado por aquela serra dezenas de vezes quando ia visitar meu irmão em Minas. Aquela rampa de escape tinha uns 150 metros de pura declinação subindo, pensada exatamente para parar caminhões sem freio. Calculei em frações de segundo. Se eu tentasse fazer a curva naquela velocidade, o Scania ia capotar e descer aquele barranco de mais de 100 metros. Ia virar lata amassada com fogo e eu junto. Mas se eu conseguisse acertar a entrada da rampa de escape... Você conseguiu? Eu perguntei, já sabendo que sim, porque ele estava ali na minha frente, mas eu precisava ouvir. Por centímetros. Ele fechou os olhos. A cabine entrou sacudindo tanto que desencaixou a porta do lado do motorista. Eu estava sem cinto, pai. Tinha tirado lá no começo da descida quando percebi o problema, porque se a cabine pegasse fogo, eu precisava sair rápido. Quando o caminhão começou a subir a rampa, a desaceleração foi tão violenta que me arremessou contra o painel. Bati a cabeça, vi estrelas, mas me agarrei no volante com tudo que eu tinha. Ele abriu os olhos e me encarou. Mas não foi o suficiente. Quando o caminhão finalmente parou, uns 120 metros rampa acima, a cabine começou a tombar para o lado. Deve ter sido o peso da carga desbalanceada na freada. E eu pulei. Pulei pela porta que já estava aberta antes da cabine tombar completamente. Caí na areia da rampa, rolei uns 10 metros e quando olhei para trás, o Scania estava de lado, chiando, rangendo e começou a sair fumaça do motor. Pegou fogo? Minha voz saiu quase num sussurro. Não na hora, mas eu sabia que ia. E sabia mais uma coisa. Quem tinha feito aquilo comigo ia estar esperando a notícia da minha morte. Então, tive uma ideia, pai. Uma ideia que podia me dar tempo para descobrir a verdade. Ele se levantou, foi até a janela da cozinha e ficou olhando para a escuridão lá fora. Peguei minha jaqueta que tinha caído perto da cabine, minha carteira, meu celular e minha mochila. E antes de sair dali, abri o tanque de combustível. Deixei vazar. Joguei um pano com graxa perto do escapamento que estava superaquecido. E me afastei. Você incendiou o próprio caminhão? Perguntei para ele. Eu não conseguia acreditar. Precisava que parecesse que eu estava lá dentro, pai. Precisava de tempo. Quando o fogo começou, uns 5 minutos depois que eu já estava longe, andando pela mata que margeia a estrada, ouvi a explosão. Olhei para trás e vi aquela bola de fogo subindo. Naquela hora da noite,
Com a neblina que já estava descendo na serra, sabia que ninguém ia conseguir chegar perto daquilo antes de amanhecer. Ele voltou para a mesa e sentou de novo. Andei uns 3 quilômetros pela beira da mata até chegar num posto de gasolina pequeno. Lá tinha um colega de estrada, o Toninho, um motorista de Campinas que eu conheço de anos. Ele estava abastecendo um caminhão de laranjas. Pedi carona até aqui. Falei que tinha tido um problema pessoal e que não podia explicar. O Toninho é daqueles caras que não faz perguntas, sabe? Cabeça baixa, trabalho feito. Me deixou a 2 quarteirões daqui, umas 23h30. Fez sentido. A casa ficava longe da Serra do Cafezal, mas com estrada direta, umas 2 horas de viagem. E o Toninho fazendo entregas poderia perfeitamente estar passando pela região. Mas, filho, falei e tentei processar tudo aquilo. A polícia, o resgate, alguém deve ter visto o incêndio. Como você sabe que eles não vão? A Serra do Cafezal é um dos trechos mais perigosos do país, pai. Acidente com caminhão lá é quase rotina, infelizmente. Com a neblina que estava descendo, com o fogo, com a dificuldade de acesso naquela rampa de escape que fica num trecho isolado, vai demorar. O corpo de bombeiros vai precisar esperar o fogo apagar naturalmente, porque não tem como jogar água naquela rampa. Depois vão ter que esperar a perícia, remover a carga, investigar. E enquanto não acharem um corpo, tecnicamente eu sou um desaparecido, não um morto confirmado. Ele tinha razão. Eu já tinha visto notícias de acidentes naquela serra que levavam mais de 12 horas só para identificar o que tinha acontecido exatamente. Mas por que tudo isso, William? Quem faria uma coisa dessas com você? Antes que ele pudesse responder, o telefone fixo da casa tocou. O barulho estridente cortou a cozinha como uma sirene de alerta. Olhei para o relógio. 00:30 em ponto. Quem ligaria àquela hora? William me olhou com aqueles olhos cheios de ódio de novo. Atende, ele disse, e coloca no viva voz. Com a mão tremendo, peguei o telefone antigo de disco que eu tinha na mesinha da sala. Apertei o botão do viva voz. Alô? Oi, sogro. A voz da Suelen era doce demais, artificial, aquele tipo de voz que quem conhece sabe que esconde veneno. Desculpa ligar tão tarde, mas eu tenho uma notícia muito difícil de dar. Olhei para o William. Ele tinha se levantado e caminhado até a sala, ficando a poucos centímetros do telefone, os punhos cerrados. Que notícia, Suelen? Fingi ignorância, minha voz saindo mais firme do que eu sentia. O William, seu filho. Ela fez aquela pausa dramática e eu juro que dava para ouvir a falsidade pingando de cada palavra. Ele faleceu hoje, sogro. Acidente gravíssimo na Serra do Cafezal. O caminhão pegou fogo. Eles ainda estão apagando as chamas, mas a polícia já me ligou. Não sobrou nada. Fez um silêncio. Eu sei que é um choque terrível, mas eu queria que o senhor soubesse por mim, entende? E queria dizer outra coisa também, com todo respeito, porque eu sempre tive carinho pelo senhor, mas agora a situação mudou. Que situação? Perguntei, sentindo a bile subir na garganta. Olha, vou ser bem direta, porque não adianta enrolar. O William tem 2 carros no nome dele. Tem a casa que a gente mora e mais 2 de aluguel no nome dele. O senhor sabe que, pela lei, eu sou a esposa, sou a herdeira direta. Eu já conversei com um advogado hoje mesmo, logo depois que recebi a notícia. Hoje mesmo? Não resisti. A polícia te avisou e você já correu atrás de advogado? Pois é, sogro. Sabe como é, né? A vida não para. E eu queria deixar bem claro. O senhor não vai conseguir nada. Nada da herança, nada do patrimônio. Eu sei que o senhor tinha esperanças. Sei que o William ajudava o senhor às vezes com dinheiro. Mas isso acabou. A partir de agora, tudo é meu. O caminhão, a casa, a conta no banco, tudo. A voz dela tinha mudado. Não era mais a nora submissa que fingia gostar de mim,
nos almoços de domingo. Era uma cobra mostrando as presas. E tem outra coisa, ela continuou, e agora dava para ouvir uma risada baixa. O senhor acha mesmo que seu filho era feliz? Que ele gostava dessa vida de caminhoneiro, dessa rotina? Ele estava preso, sogro, preso numa vida que ele odiava. E agora, bem, agora pelo menos ele descansou, né? Olhei para o William. As lágrimas escorriam pelo rosto sujo dele, mas não eram lágrimas de tristeza. Eram de raiva, de traição, de uma dor tão profunda que eu sentia no meu próprio peito. Suelen. Comecei, mas ela me cortou. Ah, e só para deixar claro, não precisa aparecer no velório, não. Aliás, nem vai ter velório. Quando o corpo for liberado, se for liberado alguma coisa, eu vou cremar. Já resolvi tudo. O senhor pode ficar tranquilo aí na sua casinha, mas não conta com mais nada do seu filho. Entendeu bem? A linha ficou muda por um segundo. Entendeu, sogro? Entendi. Minha voz saiu fria. Ótimo. Boa noite, então. E meus pêsames. Ela desligou. O silêncio que tomou a sala depois daquilo era pesado como chumbo. O meu filho continuava parado, as mãos ainda fechadas em punhos, os ombros tremendo. Agora você entende, pai? Ele finalmente falou, a voz quebrada. Agora você entende por que eu precisava desaparecer? Por que eu precisava que eles pensassem que eu estava morto? O Ricardo, eu disse, e não era uma pergunta. O Ricardo, ele confirmou. O mecânico da minha confiança. O homem que revisava meu caminhão há 3 anos. O homem que minha mulher começou a olhar diferente há 6 meses. Eu ainda fingia não perceber quando eles trocavam mensagens, quando ela sorria para o celular, quando ela arrumava o cabelo antes de ir na padaria, mas passava na oficina dele. Eu sou um idiota mesmo, pai. Ele sentou no sofá velho, a cabeça nas mãos. Eu sabia, pai, sabia faz tempo, mas eu tinha esperança. Esperança que fosse só uma fase, que ela voltasse para mim, que a gente pudesse consertar. Por isso, eu não falei nada. Por isso eu engolia em seco cada vez que via eles conversando, cada vez que chegava em casa e sentia aquele perfume diferente nela. Aquele jeito de quem tinha acabado de sair de outro lugar, de outros braços. Ele levantou a cabeça e me encarou. Mas sabotagem no freio, pai. Isso não é só traição. Isso é tentativa de homicídio. E a ligação dela agora? Tão rápida, tão calculada, já com advogado, já falando em herança antes mesmo do corpo esfriar. Ela sabia que eu ia morrer hoje. E provavelmente o Ricardo também sabia, porque foi ele quem fez a última revisão do Scania ontem de manhã. Meu sangue gelou nas veias. A frieza daquela mulher, a precisão cruel do plano, eram dignos de uma serpente. E agora, filho, o que você vai fazer? William se levantou devagar. Caminhou até a janela da sala. Lá fora, a noite estava completamente silenciosa. Nenhum cachorro latindo, nem um carro passando. Só o canto distante de algum grilo na escuridão. Agora, pai. Ele virou para mim e pela primeira vez naquela noite vi um sorriso amargo se formar nos lábios dele. Agora eu vou fazer o que eles não esperavam que acontecesse. Eu vou voltar dos mortos, mas não agora, não amanhã. Vou esperar eles se entregarem completamente. Vou juntar provas. Vou descobrir cada detalhe podre desse plano. Em seguida, eu o indaguei. Mas, filho, a polícia vai investigar. Eles vão descobrir que não tem corpo no caminhão. Vão. Pai. Ele me interrompeu de novo, mas dessa vez com gentileza. O Scania estava carregando 15 toneladas de autopeças. Muitas delas de plástico, borracha,
componentes que derretem e queimam numa temperatura altíssima. Aquele incêndio vai consumir tudo, inclusive qualquer evidência, e com o impacto do tombamento, com a destruição do fogo, vai demorar dias, talvez semanas, para a perícia conseguir determinar se tinha ou não um corpo ali. E enquanto isso, oficialmente, eu sou um desaparecido em provável fatalidade. Ele tinha pensado em tudo. Ou talvez a adrenalina da sobrevivência tivesse aguçado cada instinto de preservação que ele tinha. Fui até o quarto e peguei umas roupas limpas e o entreguei para que tirasse as marcas daquele incidente terrível. Quando voltei para a cozinha, William já estava lavando o rosto na pia, tirando a graxa e a terra. Toma, entreguei as roupas, mas me promete uma coisa. O que, pai? Não vira bicho por causa disso. Não deixa o ódio te consumir a ponto de você fazer algo que não tem volta. Ele parou, a toalha molhada na mão e me olhou nos olhos. Não vou matar ninguém se é isso que está preocupado. Mas justiça eu vou fazer com minhas próprias mãos, do meu jeito. E eles vão pagar, pai, pelo que fizeram, pela frieza, pela ganância. Vão pagar caro, serei um morto para eles. Não vou usar celular, não vou usar cartão. Nada que deixe rastro. E eu? Perguntei. O que eu falo se alguém perguntar de você? A verdade, pai, que você ficou arrasado com a notícia, que sua nora te ligou meia-noite dando a notícia, que você está em choque. Não inventa nada, só. Não fala que me viu e que estou aqui. Pelo menos não ainda. Ele me olhou com gratidão. Aquele olhar que só um filho pode dar a um pai, e me disse palavras que lembrarei sempre. Eu te amo, pai, e obrigado por acreditar em mim, por não me julgar. Eu te amo também, filho. Sou seu pai e vou te ajudar. William assentiu, abriu a porta dos fundos e ficou lá fora na escuridão da noite. O que passava em sua cabeça naquele momento iria decidir seu futuro. Eu fiquei ali parado, sozinho na cozinha, processando toda a informação e ouvindo o relógio de parede marcar os segundos. 00:23. A noite em que a morte chegou antes do corpo. A noite em que meu filho morreu sem morrer. A noite em que tudo mudou. Voltei para a varanda com o bule de café frio. Sentei na cadeira de balanço. E ali, sob o céu estrelado do interior, fiz uma oração silenciosa. Agradeci pelo livramento do meu filho e também para ele sobreviver ao que vinha pela frente. Porque uma coisa eu sabia: quando um homem é traído por quem mais ama, quando é empurrado para a morte e sobrevive por pura sorte ou milagre, esse homem não volta mais o mesmo. E o William, que entrou cambaleando pelo portão, era outra pessoa, alguém perigoso, alguém que tinha acabado de nascer das cinzas do próprio funeral. Mas agora, vamos voltar para a história, porque o sol estava nascendo na Serra do Cafezal e o teatro da Suelen estava só começando. Quando ele entrou em casa, eu não disse nada, só tranquei a porta e puxei o ferrolho. A partir daquele segundo, a minha casa deixou de ser um lar e virou o esconderijo de um fantasma. A nossa vigília tinha acabado de começar. Meus amigos, tem momentos na vida da gente que o corpo tá num lugar, mas a alma tá em outro. E naquela manhã de 15 de março de 2024, eu acordei na minha cama, mas meu coração estava no quarto dos fundos, onde meu filho respirava baixinho, escondido como um fugitivo na própria vida. O despertador nem precisou tocar. Às 5:30 da manhã, eu já estava de olhos abertos, encarando o teto de madeira que meu pai ajudou a erguer há 40 anos. Lá fora, a neblina da serra começava a clarear com os primeiros raios de sol, aquela luz meio dourada, meio fantasmagórica que aparece no interior quando o dia ainda está nascendo. Dava para ouvir o galo do vizinho cantando, as galinhas ciscando no terreiro, e ao longe,
muito ao longe, o ronco grave de um caminhão passando na estrada. Levantei devagar, calçando as chinelas velhas de dedo. Passei pela sala ainda escura e fui direto para o quarto dos fundos. Bati de leve na porta. 3 batidas. Era o código que a gente tinha combinado antes dele dormir. Entra, pai. A voz do William veio baixa, cansada. Abri a porta. Ele estava sentado na cama de solteiro que tinha sido dele quando criança. Aquela mesma cama de ferro pintado de branco que a mãe dele escolheu numa loja em Campinas lá nos anos 90. As cortinas estavam fechadas, mas dava para ver pelo friso de luz que ele não tinha dormido direito. Os olhos vermelhos, inchados. A barba por fazer crescendo irregular no rosto. Conseguiu descansar? Perguntei, sabendo a resposta. Nem um pouco. Ele passou a mão pelo cabelo desgrenhado. Fiquei a noite toda pensando, revisando cada detalhe. E quanto mais eu penso, mais claro fica. O que fica claro, filho? O plano deles, pai. A frieza, o cálculo que fizeram. Isso não foi coisa de uma semana, de um mês. Isso levou tempo. E o Ricardo, ele sabia exatamente o que estava fazendo quando mexeu no sistema de freios. William se levantou e caminhou até a janela, afastando levemente a cortina para espiar lá fora sem ser visto. Eu fiz o que você mandou ontem de noite, pai. Antes de dormir, desmontei o celular, tirei o chip, quebrei ele ao meio e joguei no vaso sanitário. Dei descarga 3 vezes. Aquele aparelho não existe mais. Bom, eu disse, porque se a Suelen é esperta como parece, ela já deve ter pensado em rastrear. Com certeza. Ele soltou a cortina e se virou para mim. E tem outra coisa. Ontem, quando estava na carona do Toninho, eu não falei quase nada. Só pedi para ele me deixar perto daqui. Mas o Toninho não é bobo, pai. Ele percebeu que tinha algo errado. Viu meu estado, viu a graxa, os arranhões. E ele vai falar? William deu um sorriso amargo. O Toninho me deve a vida, pai. Literalmente. Porque há 2 anos atrás, a gente estava numa parada de caminhoneiros perto de Campinas, aquele posto grande na Anhanguera. Eram umas 3 da manhã e o Toninho tinha acabado de abastecer quando 3 caras se aproximaram dele. Bandidos. Queriam a carga de eletrônicos que ele estava transportando. Um deles tinha uma arma. Era uma pistola velha, enferrujada, mas que ainda matava do mesmo jeito. Ele sentou de novo na cama, as mãos entrelaçadas. Eu vi a cena do outro lado do posto. Estava tomando um café quando percebi o movimento. Não pensei 2 vezes, pai. Peguei um cano de ferro que tinha caído de algum caminhão e que estava jogado perto do banheiro. Me aproximei por trás devagar, aproveitando a escuridão entre os caminhões estacionados. Quando cheguei perto, o cara da arma estava de costas para mim, concentrado em intimidar o Toninho. E aí? Aí eu acertei a nuca dele com o cano. O cara caiu que nem saco de batata. Os outros 2 saíram correndo, largaram tudo e sumiram na noite. Salvei a carga do Toninho, provavelmente salvei a vida dele também. Desde aquele dia, ele me disse uma coisa que eu nunca esqueci. William, se um dia você precisar de mim, não importa o que for, não importa quando for, eu tô aqui. Pode contar comigo. Fez sentido. Códigos de estrada, honra entre caminhoneiros. Isso era coisa séria, mais séria que qualquer contrato assinado. O Toninho é daqueles das antigas, pai. Não tem Facebook, não tem Instagram e acho que não tem nem WhatsApp. O celular dele é daqueles Nokia tijolão antigo que só serve para ligar e receber mensagem de texto. Ele não vai falar nada, e se alguém perguntar alguma coisa, ele vai dizer que não viu nada, não sabe de nada. Tá bem. Respirei aliviado. Mas agora tem outro problema. Qual? Muita gente deve saber do acidente. Notícia de caminhoneiro morto em serra viaja rápido. E eu vou ter que sair daqui, ir até a cidade, dar as caras, fingir que tô arrasado, porque se eu ficar trancado aqui em casa,
Vão achar estranho. William assentiu devagar. Eu sei, pai, e é exatamente isso que você tem que fazer. Sair, conversar com as pessoas, aceitar os pêsames, agir como um pai que acabou de perder o filho. Mas tem uma coisa. Quando você sair, eu vou ficar aqui escutando. Escutando o quê? Ele apontou para o velho rádio de pilha que estava em cima da cômoda, aquele mesmo que eu usava para ouvir os jogos de futebol, as músicas sertanejas. A rádio local, a Rádio Cultura FM. Eles sempre noticiam acidentes, movimentação policial, essas coisas. Quero saber o que estão falando sobre o acidente na Serra do Cafezal. Quero saber se já identificaram alguma coisa, se já acharam ou não acharam o corpo. Aquela palavra, corpo, pesava no ar como chumbo. Tá certo, concordei. Então vou tomar um banho, me arrumar e descer até a padaria do seu Antônio. De lá, se tiver gente querendo conversar, eu converso. Depois passo na igreja, acendo uma vela. Faço o papel. E outra coisa, pai. William me segurou pelo braço antes que eu saísse. Se a Suelen ligar, se ela aparecer aqui, você age normal. Não demonstra raiva, não demonstra desconfiança. Você está arrasado, você está perdido, você não está pensando em nada além da dor de ter perdido o filho. Entendeu? Entendi. A padaria do seu Antônio ficava a 4 quarteirões da minha casa. Caminhei devagar pela rua de paralelepípedos ainda molhados da neblina da madrugada. As casas antigas, pintadas de cores desbotadas, amarelo, azul, verde-água, pareciam fantasmas de um tempo que não volta mais. A cidade tinha aquele cheiro característico do interior de manhã cedo. Aquele cheirinho gostoso de terra molhada, fumaça de lenha saindo das chaminés, café coado no pano e pão saindo do forno. Quando empurrei a porta de vidro da padaria, o sininho tocou e todas as cabeças se viraram na minha direção. Eram umas 6 pessoas. Dona Marina, a professora aposentada que morava sozinha com 10 gatos. Seu Benedito, o barbeiro que já tinha quase 80 anos, mas ainda abria a barbearia todo santo dia. A Cleusa, dona do armarinho, e mais uns 3 que eu conhecia de vista, mas não lembrava o nome. O silêncio foi imediato. Bom dia, eu disse, a voz saindo mais fraca do que eu pretendia. Oh, meu Deus do céu! Dona Marina foi a primeira a se levantar da mesinha onde tomava café com pão na chapa. Sinto muito mesmo. Que tragédia, que coisa terrível. Antes que eu pudesse responder, seu Benedito também se aproximou, tirando o boné da cabeça num sinal de respeito. Meus pêsames, rapaz. O William era um menino de ouro, trabalhador, honesto. Deus sabe porque leva os melhores primeiro. Engoli seco. Precisava atuar. Precisava fingir uma dor que, na verdade, eu estava sentindo de verdade, mas não pela morte, e sim pela traição que meu filho tinha sofrido. Obrigado, murmurei. Tô ainda tentando acreditar que é real. A Cleusa se aproximou com os olhos marejados. A gente viu no jornal da TV hoje cedo. Acidente terrível na Serra do Cafezal. Caminhão pegou fogo, disseram que não sobrou quase nada. Que horror, que horror. É verdade? Perguntou seu Antônio, o dono da padaria. Ele é um homem que usava sempre um avental branco manchado de farinha. Veio do balcão até onde eu estava. Como você está, meu amigo? Já tem informação sobre o corpo? Ali estava a pergunta que eu sabia que viria. Minha nora ligou ontem de noite. Respondi escolhendo as palavras com cuidado. Disse que a polícia avisou sobre o acidente, mas ainda não tem certeza de nada. O fogo foi muito forte. Vão demorar para fazer a identificação. Não era mentira. Era a verdade contada pela metade, que é a melhor forma de mentir. Jesus amado. Dona Marina fez o sinal da cruz. E a sua nora, como ela tá? Muito abalada, respondi. Mas em meus pensamentos as respostas seriam outras.
Aqui no interior, meu amigo, minha amiga, todo mundo sabe da vida de todo mundo. E fofoca é moeda corrente. Que Deus conforte seu coração. Dona Marina me abraçou apertado. Ela havia perdido um de seus 3 filhos alguns meses atrás também em um acidente. Uma fatalidade que a afetou muito. Ela, mais do que ninguém ali naquele lugar, sabia a dor de se perder um filho. Fiquei ali por quase 1 hora. Tomei 2 cafés, comi um pão na chapa que mais pareceu serragem na minha boca de tão nervoso que eu estava. Mais gente foi chegando, mais pêsames foram dados. Quando finalmente saí da padaria, o sol já estava alto. Caminhei até a igreja de São Benedito, aquela igrejinha branca com torres sineiras que ficava na praça central. Entrei pela porta pesada de madeira. Senti aquele cheiro característico de incenso e vela de cera. Não tinha ninguém lá dentro, além de uma senhora rezando o terço no banco da frente. Acendi 3 velas no altar lateral. Uma para o meu filho, que estava vivo, mas precisava de proteção. Outra para minha esposa falecida, pedindo que ela olhasse por nós lá de cima. E a terceira para mim mesmo, para ter força para seguir com aquela farsa sem enlouquecer. Ajoelhei no banco e fechei os olhos. Não sou muito de rezar, nunca fui, mas ali, naquele momento, as palavras saíram sozinhas. Senhor, eu não sei o que o Senhor está planejando. Não sei por que meu filho sobreviveu quando deveria ter morrido. Não sei se isso é milagre ou se é maldição. Mas eu peço, protege ele. Dá força para ele não fazer besteira. E se for para ter justiça nessa história toda, que seja a sua justiça, não a dos homens. Quando abri os olhos, a senhora que rezava terço tinha ido embora. Eu estava sozinho na igreja. Sozinho com Deus e com meus pensamentos. Voltei para casa quase meio-dia. O sol castigava a rua de paralelepípedos, fazendo aquele calor úmido típico do interior no verão. Abri o portão devagar, entrei, fechei com cuidado. Antes de entrar na casa, olhei para a rua. Ninguém estava me observando, ou pelo menos era o que parecia. O William estava sentado à mesa da cozinha quando entrei. Ele tinha o rádio de pilha ligado baixinho, sintonizado na Rádio Cultura FM. E aí? Ele perguntou assim que me viu. Contei tudo. A reação das pessoas na padaria e como demonstrei sofrimento a elas. Ele me ouviu em silêncio e em seguida me disse que lembrou de algo enquanto estava sozinho e acrescentou: semana passada eu levei o Scania para o Ricardo fazer a revisão antes da viagem para Belo Horizonte. William se levantou, começou a andar de um lado para o outro da cozinha. Eu deixei o caminhão lá na oficina dele durante a tarde toda. Disse que ia passar em casa, resolver umas coisas e buscava no fim do dia. Fiquei fora deixa eu ver, das 2 da tarde até umas 6. 4 horas. Tempo de sobra para ele mexer no sistema de freios. Ele parou, olhando para mim. E aposto que a Suelen estava lá naquele dia. Aposto que ela foi até a oficina, ficou conversando com ele enquanto ele trabalhava. Provavelmente ela que passou as informações. Qual seria a rota? Que dia eu ia viajar? Que horas eu costumava sair? Mas por quê? Perguntei, mesmo sabendo a resposta. Por que tanta elaboração? Se ela quisesse te deixar, bastava pedir divórcio. Por causa do dinheiro, pai. William riu sem humor. Sempre foi por causa do dinheiro. A Suelen veio de uma família que tinha tudo e perdeu tudo. O pai dela era dono de uma fábrica de móveis aqui na região, nos anos 2000. Fábrica grande, empregava mais de 50 pessoas. Mas ele apostava, pai. Apostava em jogo do bicho, apostava em cavalo, apostava em qualquer coisa que prometesse lucro fácil. Até que um dia apostou errado demais e perdeu tudo. A fábrica faliu, a família perdeu a casa, o carro, tudo. Meu filho voltou a sentar, pegou um copo d'água na mesa. A Suelen tinha, sei lá, uns 15 anos quando isso aconteceu. Ela me contou isso no começo do nosso namoro.
Disse que tinha jurado para si mesma que nunca, nunca mais ia passar necessidade, que ia casar com um homem trabalhador, que ia construir patrimônio, que ia ter segurança financeira. E você era esse homem, eu falei. Exatamente. Eu era caminhoneiro, tinha meu próprio Scania, fazia rotas longas que pagavam bem, estava construindo um patrimônio sólido. Comprei casas, carro, coloquei no meu nome. Tenho uma conta poupança com quase R$ 200 mil guardados. Tenho seguro de vida e tenho seguro do caminhão. Seguro? R$ 600 mil, pai. É obrigatório para caminhoneiro que faz rota longa. Se o caminhão for roubado, destruído, ou se eu morrer num acidente, o seguro paga para a viúva. Ah, e tem também o seguro de vida do banco estimado em 500 mil. E com a minha morte, ela herdaria tudo. As casas, carro, a conta bancária, o seguro do caminhão, o seguro de vida, tudo. Seria, deixa eu calcular, R$ 1,5 milhão, fácil. Meu Deus, R$ 1,5 milhão. Para uma mulher como a Suelen, criada vendo o pai perder tudo, aquilo era uma fortuna. Mas ela não sabia que o plano ia falhar, eu disse. Não, e agora deve estar desesperada, porque sem o corpo, sem a confirmação oficial da morte, o seguro não paga, a herança fica bloqueada, ela não vai conseguir vender as casas, nem o carro, não vai conseguir mexer na conta bancária, nada. Vai ficar presa num limbo jurídico até que eu seja oficialmente declarado morto. E isso pode levar meses, anos até. Naquele momento, o rádio que estava tocando baixinho uma música sertaneja foi interrompido por um anúncio. Atenção, ouvintes da Rádio Cultura FM. Repetindo a notícia que abrimos nosso jornal das 7 da manhã. A Polícia Rodoviária Federal e o Corpo de Bombeiros continuam os trabalhos de perícia no local do grave acidente ocorrido ontem à noite na Serra do Cafezal, próximo ao quilômetro 127 da rodovia estadual. Um caminhão Scania de placas de Sorocaba saiu da pista, entrou na área de escape de emergência e pegou fogo. Segundo informações preliminares, o motorista, identificado como William dos Santos, de 34 anos, estaria na cabine no momento do incêndio. Porém, devido à intensidade das chamas e ao estado de destruição do veículo, ainda não foi possível confirmar a presença de vítima fatal no local. A perícia técnica segue trabalhando e deve divulgar um laudo preliminar nas próximas 48 horas. A família já foi notificada. Manteremos vocês informados de qualquer novidade. William desligou o rádio. 48 horas, ele disse. Tenho 48 horas até eles descobrirem que não tem corpo ali. E aí? Aí vai começar a dúvida. Desaparecido? Sequestrado? Fugiu antes do incêndio? A polícia vai começar a investigar de verdade. E a Suelen vai começar a suar frio. William estava inquieto, andando de um lado para o outro na cozinha, tentando ligar os pontos da traição. Ele parou perto do armário, viu o frasco que eu tinha deixado em cima da mesa e ficou olhando. O senhor está se cuidando, né, pai? Ele perguntou pegando o frasco de ômega 3 TG da Essential Nutrition. Lembro que o senhor reclamava de esquecimento, de cansaço. Tô sim, filho. O estresse dessa vida não é brincadeira. Esse aí é o único que confio. É puro. Comprei no Mercado Livre. Chegou aqui em casa em 2 dias. Tudo lacradinho. William abriu o frasco, tomou 2 cápsulas com um gole de água e suspirou. Faz bem. Eu vou precisar da minha mente afiada, pai. Cada neurônio meu tem que estar focado para não cometer erros contra aquela mulher e o Ricardo. E sabe, meu amigo, minha amiga, vendo meu filho ali, tentando recuperar as forças, eu pensei em você. A gente que já passou dos 50, dos 60, sabe que o coração e a memória pesam. Eu só indico esse ômega 3 porque sei o quanto é difícil achar o original hoje em dia.
Se você quer manter sua mente forte como a minha para acompanhar essa história, eu deixei o link oficial de onde eu sempre estou comprando aqui embaixo. Eu vou pedir para o meu editor de vídeo deixar o link para vocês na descrição e também no primeiro comentário fixado. É um cuidado de amigo para amigo. Coisa boa a gente deve compartilhar. William guardou o frasco e me olhou sério. O plano dele estava apenas começando. Naquele momento bateram na porta da frente. 3 batidas firmes. Eu e William nos entreolhamos. Ele fez um gesto rápido para que eu fechasse a porta da cozinha e desapareceu corredor adentro, voltando para o quarto dos fundos. Respirei fundo. Ajeitei a camisa. Caminhei até a porta. Quando abri, me deparei com uma figura masculina. Boa tarde, seu... Ele começou, mas parou. Percebi que ele não sabia meu nome. Boa tarde. Respondi seco. Eu era um amigo do seu filho, muito próximo afinal. Sou o mecânico dele, quer dizer, era. Era o Ricardo, o mecânico, o traidor, o homem que tinha mexido nos freios do Scania do meu filho. Ele estava ali, parado na soleira da porta, usando um macacão azul de mecânico, manchado de graxa nas mangas. Tinha uns 30 e poucos anos, magro, moreno, com aquele jeito moleque de quem acha que o mundo gira em torno dele. Os olhos escuros me olhavam com uma expressão que tentava parecer solidária, mas que eu via a falsidade por trás. Ele continuou. Eu vim dar meus pêsames. Pelo William. Que tragédia, cara. Que perda terrível. Ele estendeu a mão para cumprimentar. Olhei para a mão suja de graxa. A mesma mão que tinha sabotado o sistema de freios. A mesma mão que tinha tentado matar meu filho. Apertei. Firme. Olhando nos olhos dele. Obrigado. Forcei as palavras. Foi muito... inesperado. Pois é. Ele baixou a mão, enfiando-a no bolso do macacão. Eu que fiz a última revisão do Scania dele, sabe? Antes da viagem. Tá tudo certinho, tudo revisado. Não entendo como aconteceu esse acidente. É muito estranho. Eu fui até lá e vi o acidente, então resolvi vir aqui dar os meus pesames. Ele tinha coragem de dizer que era estranho. A polícia vai investigar. Eu disse, observando a reação dele. Por uma fração de segundo, vi um flash de nervosismo nos olhos dele. Mas foi rápido. Ele se recompôs. Claro, claro, com certeza vão investigar. Acidentes assim, com incêndio, sempre investigam. Mas pode ficar tranquilo, a revisão estava impecável. Se precisarem da documentação, dos recibos, está tudo guardado na oficina. Claro que estava. Tudo bonitinho. Tudo documentado. Tudo para encobrir o que fizeram. Por acaso minha nora já te procurou? Soltei a pergunta de propósito. Ele piscou. 1, 2 vezes. A Suelen? Não, por quê? Imaginei que ela pudesse ter ligado para você, para perguntar sobre o caminhão, essas coisas técnicas que ela não entende. Não ligou não. Ele respondeu rápido demais. Mentira. Eu sabia que era mentira. Bom, se precisar de alguma coisa, qualquer coisa, pode me chamar. Ele já estava recuando, querendo ir embora. E de novo meus sentimentos. O William era um cara legal. Era, no passado. Antes de descer o degrau da varanda, o Ricardo deu uma olhada comprida para dentro, como quem procura um rastro, um cheiro ou um ruído que não pertencesse àquela casa. Meu sangue gelou, mas o William foi mestre em se manter no breu do corredor, num silêncio de túmulo. Só quando ouvi o motor da Saveiro dele sumindo na rua é que eu fechei a porta e encostei nela, respirando fundo. William apareceu no corredor. Era ele? Era. O que ele disse? Contei palavra por palavra. A falsa solidariedade. A menção à revisão impecável. A negação quando perguntei se a Suelen tinha procurado ele. William não disse nada. Só ficou ali parado, no meio do corredor, com aquele olhar que já não era mais de um homem. Era de alguém calculando, planejando, preparando a vingança.
Naquela noite, depois que jantamos um arroz com feijão simples que esquentei no fogão, William me pediu para sentar com ele na mesa da cozinha. Pai, preciso te contar uma coisa sobre a Suelen, sobre como ela era antes de virar isso que ela é agora. Sentei, ouvi. Quando eu conheci ela, há 8 anos, ela trabalhava como recepcionista numa clínica veterinária. Ganhava pouco, morava numa pensão, mas tinha dignidade. Tinha sonhos simples, sabe? Casar, ter uma casa, ter estabilidade. Eu me apaixonei por isso, pela simplicidade dela. Ele mexia num copo vazio na mesa, girando entre os dedos. A gente namorou 2 anos antes de casar. Durante esse tempo, ela foi conhecendo minha vida de caminhoneiro. As viagens longas, os dias fora de casa, o dinheiro que eu ganhava. E eu percebi uma mudança gradual nela. Ela começou a falar mais de dinheiro, de investimentos, de comprar coisas. Nada demais no começo. Natural, né? Mulher quer construir um lar. Mas não era só isso. Eu completei. Não. Com o tempo ela começou a ficar obcecada. Perguntava quanto eu ganhava por viagem, quanto eu tinha guardado, se o caminhão estava quitado, se eu tinha seguro, o valor do aluguel das casas. Quando a gente casou, ela quis fazer regime de comunhão parcial de bens. Achou que era importante proteger o patrimônio, como ela dizia. Ele soltou o copo. E aí, uns 2 anos atrás, quando eu comprei a casa que moramos, eu a coloquei no meu nome. Ela ficou furiosa. Brigamos feio. Ela disse que eu não confiava nela, que eu estava sendo egoísta. Mas a verdade, pai, é que eu já estava desconfiado. Já percebia como ela olhava para o dinheiro. Como ela mudava de humor dependendo do quanto eu tinha trazido da última viagem. E o Ricardo? Quando ele entrou na história? O Ricardo eu conheci há 3 anos. Ele tinha acabado de abrir a oficina mecânica. Precisava de clientes. E eu precisava de um mecânico de confiança. Ele fazia um bom trabalho, cobrava justo. A gente virou amigo. Ou pelo menos eu achava que a gente era amigo. Ele respirou fundo. Uns 6 meses atrás comecei a notar mudanças na Suelen. Ela estava mais arrumada, mais perfumada. Começou a sair mais, sempre com desculpas. Ia na casa da amiga, ia no mercado, ia na farmácia. E sempre passava na oficina do Ricardo. Só para pegar um orçamento, ela dizia. Só para perguntar sobre a revisão do carro, ela mentia. E você não confrontou? Não, porque eu ainda tinha esperança, pai. Esperança de estar errado, de estar viajando na paranoia. Até que um dia, há uns 2 meses, eu voltei de viagem um dia antes do previsto. Cheguei em casa sem avisar e peguei eles. Meu coração apertou. Pegou como? Eu perguntei. Não juntos na cama, se é isso que está pensando. Mas peguei eles conversando no portão de casa. Era quase meia-noite. Eu tinha estacionado o caminhão a 2 quarteirões de distância porque estava cansado demais para manobrar até a garagem. Vim andando e quando me aproximei da casa vi o carro dele, uma Saveiro branca parada na frente. Eles estavam dentro do carro, conversando baixo, rindo. O que você fez? Nada. Me escondi atrás da árvore do vizinho e esperei. Depois de uns 10 minutos, ela saiu do carro, se despediu com um beijo no rosto que durou tempo demais. Ele foi embora. Ela entrou em casa. E quando eu entrei, 5 minutos depois, ela estava deitada na cama fingindo que dormia. Mas o perfume dela era diferente. Era o perfume dele. William passou a mão pelo rosto. Foi nessa noite que eu tive certeza. Mas mesmo assim, eu quis dar uma última chance. Quis acreditar que ela ia voltar atrás, que era só uma fase. Que burro, né, pai? Não, filho, isso não é burrice, isso é amor. E quem ama de verdade sempre dá mais chances do que deveria. Ficamos em silêncio por um tempo. Lá fora, a noite tinha caído completamente. As cigarras cantavam,
Um cachorro latia ao longe e o relógio de parede marcava as horas com seu tic-tac monótono. E agora? Perguntei finalmente. Agora eu vou fazer o que deveria ter feito há meses. William se levantou. Vou reunir provas. Vou investigar cada passo deles. Vou descobrir cada detalhe desse plano. E quando eu tiver tudo na mão, quando eu tiver provas irrefutáveis da tentativa de homicídio, da sabotagem, da traição, o que você vai fazer? Ele me olhou. E pela primeira vez desde que tinha chegado naquela casa, cambaleando no portão, vi um sorriso nos lábios dele. Um sorriso frio, calculista, perigoso. Vou ressuscitar, pai. Vou voltar dos mortos e vou arrastar eles para o inferno comigo. Meu amigo, minha amiga, antes de continuar essa história, preciso pedir uma coisa para você. Se você está gostando dessa trama, se está com o coração acelerado querendo saber o que vai acontecer, me ajuda aqui. Se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa um comentário dizendo o que você está achando. Clique no botão hypar para fazer com que esse vídeo chegue para mais pessoas. Esse botão fica perto do botão de curtida. E se você puder e sentir no seu coração para ajudar o canal, então assine o clube de membros do canal, tem planos a partir de R$ 20. Você me ajuda e também vai ter acesso a histórias exclusivas para membros do canal. E compartilha esse vídeo com aquele seu amigo, aquela sua amiga que gosta de história boa, dessas que prendem a atenção do começo ao fim. Porque cada like, cada comentário, cada compartilhamento me dá força para continuar trazendo essas histórias para você. E pode ter certeza, essa história ainda está só começando. O melhor ou o pior, dependendo de como você vê, ainda está por vir. E para você que está me assistindo fora do Brasil, compartilha essa história e meu canal com o pessoal brasileiro daí, mas compartilha só se você achar que essa pessoa vai gostar de mim. Muito obrigado. Os 2 dias seguintes foram os mais longos da minha vida. O William ficava trancado no quarto dos fundos durante o dia, saindo só de madrugada para esticar as pernas no quintal. Eu fazia as rondas pela cidade, padaria de manhã, conversa com os vizinhos, passagens rápidas pela igreja para pedir uma intenção de alma pelo meu filho desaparecido. Na cidade, o povo já falava como se ele tivesse virado cinza, e eu tinha que sustentar aquela tristeza no olhar para ninguém desconfiar de nada. O William seguia firme tomando as cápsulas do ômega 3 que eu tinha em casa, aquele que eu comentei com vocês. Ele não falhava um dia. Dizia que precisava manter o foco inabalável, que a mente dele não podia trair ele agora. Preciso que meu cérebro funcione no máximo. Ele repetia: vou precisar de cada detalhe, de cada memória, de cada conexão lógica. Não posso errar. No 3º dia depois do acidente, a notícia veio. Era tarde da noite. Eu estava tomando café na varanda quando o telefone fixo tocou de novo. Olhei para o relógio. 22h15. Atendi. Alô? Sogro, sou eu. A voz da Suelen não tinha mais a falsidade açucarada da primeira ligação. Agora tinha irritação, frustração. Preciso conversar com o senhor. Sobre o que, Suelen? Sobre a situação. A polícia me ligou hoje de tarde. A perícia terminou. E sabe o que eles descobriram? Não tinha corpo no caminhão. Fingi surpresa. Como assim não tinha corpo? É isso mesmo. Não tinha nada. Nem resto, nem osso, nada. O caminhão queimou completamente. A carga destruiu tudo, mas não tinha ninguém na cabine quando pegou fogo. Mas então o William... Então o William sumiu. Ela me cortou. E sabe o que isso significa? Significa que ele pode estar vivo, pode estar morto em outro lugar, pode ter fugido, pode ter qualquer coisa. E enquanto não acharem o corpo dele ou ele não der sinal de vida, eu não posso fazer nada.
Não posso pegar o seguro, não posso vender a casa, não posso mexer em nada. Ah, ali estava. A verdadeira frustração dela. Não era preocupação, era ganância. E o que você quer que eu faça? Perguntei friamente. Quero que o senhor fique de olhos abertos. Se o William aparecer aí, se ele ligar, se ele mandar algum sinal, o senhor me avisa, entendeu? Porque se ele está vivo e está se escondendo, isso é abandono de lar. E aí eu posso processar e ficar com tudo mesmo assim. E se ele tiver morrido em outro lugar? Provoquei. Se tiver pulado do caminhão antes do fogo e tiver caído no barranco? Aí é melhor ainda. Acham o corpo, eu faço o enterro, libero o seguro e sigo a vida. Simples. Simples. Ela tinha dito simples, com a mesma naturalidade de quem fala da previsão do tempo. Você é fria, Suelen. Deixei escapar. Muito fria. E o senhor é velho e ingênuo. Ela rebateu, sem filtro agora. Acha que o seu filho era santo? Acha que ele me tratava bem? Ele vivia na estrada, me deixava sozinha, mal conversava comigo. Eu merecia mais. Merecia alguém que me valorizasse. E agora vou ter o que é meu por direito. Por direito? Repeti. Ou por crime? Silêncio do outro lado da linha. Cuidado com o que fala, sogro. Cuidado para não falar besteira e se arrepender depois. Tchau, Suelen. Desliguei. Minhas mãos tremiam quando coloquei o telefone no gancho. O meu filho tinha ouvido tudo do corredor. Ele não disse nada. Só acenou com a cabeça, confirmando o que a gente já sabia. A máscara tinha caído de vez. Tem um ditado antigo aqui no interior que diz assim: fantasma que não assombra, ninguém acredita que existe. E foi exatamente isso que o William me disse na manhã do quarto dia depois do acidente, quando o sol ainda não tinha nascido completamente e a neblina da serra cobria a cidade como um lençol de algodão sujo. Eu tinha acabado de acordar, descido para a cozinha fazer o café, quando encontrei ele sentado à mesa. Mas não era o mesmo homem abatido, assustado, que tinha entrado cambaleando pelo meu portão naquela noite. Não. Os olhos dele tinham um brilho diferente, alerta, calculista, quase febril. Pai, não aguento mais ficar trancado. Ele disse antes mesmo de eu dar bom dia. Faz 4 dias que eu tô aqui, escondido, ouvindo rádio, tomando essas cápsulas de ômega 3. E sabe o que aconteceu? Minha cabeça ficou clara. Muito clara. Cada detalhe da minha vida com a Suelen tá voltando como filme em alta definição. Cada conversa estranha, cada olhar dela pro celular, cada vez que o Ricardo apareceu na minha vida e ela mudou de comportamento. Ele se levantou, foi até a janela da cozinha, afastou levemente a cortina. Mas memória não basta, pai. Memória não prende ninguém. Eu preciso de provas. Provas reais, concretas, irrefutáveis. E como você vai conseguir isso? Perguntei, servindo o café no bule de esmaltado velho que chiava no fogo. Indo até lá. Gelei. Indo aonde? Na minha casa. Na casa onde a Suelen tá. Onde ela provavelmente está recebendo o Ricardo toda noite, comemorando minha morte, planejando como vão gastar o dinheiro do seguro. William, isso é loucura. Coloquei o bule na mesa com mais força do que pretendia. Se alguém te vê, se algum vizinho te reconhece, acabou. Todo o plano vai por água abaixo. Ninguém vai me reconhecer. Ele voltou para a mesa. Pegou a xícara de café que eu tinha servido. Não se eu for de noite usando suas roupas velhas, o boné puxado até os olhos. Sou só mais um trabalhador voltando para casa tarde. Tomou o café de um gole, queimando a língua, mas sem reclamar. Além do mais, eu conheço aquela casa melhor que ninguém. Fui eu quem escolheu cada tijolo, cada janela, cada planta do quintal. Sei onde o portão range. Sei qual tábua do deck de madeira da varanda faz barulho quando se pisa. Sei onde tem aquele vão na cerca dos fundos que dá acesso direto para o quintal sem precisar passar pelo portão da frente.
Ele tinha razão e eu sabia disso. Mas tinha também o medo. Aquele medo de pai que sabe que o filho está caminhando na beira de um precipício e que um passo errado significa queda livre. E quando você pretende fazer isso? Hoje à noite. Assim que escurecer completamente. Umas 10, 10:30. Horário que as pessoas estão dentro de casa, assistindo novela, jantando. As ruas vazias, só os cachorros latindo de vez em quando. Suspirei fundo. Então que Deus te acompanhe, filho, porque eu não vou conseguir dormir enquanto você estiver lá fora. Ele sorriu. Aquele sorriso amargo que tinha se tornado marca registrada dele nos últimos dias. Deus já me acompanhou uma vez, pai. Quando me salvou daquela serra. Espero que ele continue comigo. O dia arrastou como melado. Cada hora parecia ter 3. William passou a manhã inteira revisando mentalmente o plano, caminhando de um lado para o outro do quarto dos fundos, anotando coisas num caderno velho que eu tinha guardado numa gaveta. Hora do almoço. Mal tocou na comida. Um arroz com ovo frito que preparei. A ansiedade consumia ele por dentro como cupim em madeira velha. William já estava se preparando. Tinha vestido uma calça jeans velha minha, desbotada nas coxas, uma camisa de flanela marrom que eu usava para trabalhar na roça e o boné surrado da cooperativa agrícola que tinha visto dias melhores. Nas mãos, ele segurava uma lanterninha pequena, daquelas de LED que mal faz barulho quando acende. "Como eu tô?" perguntou, se virando para que eu visse. Olhei ele de cima a baixo. Honestamente, se eu não soubesse que era meu filho, passaria por ele na rua e acharia que era só mais um trabalhador cansado voltando para casa. O boné escondia o cabelo, a barba de 4 dias mudava o formato do rosto, as roupas largas escondiam o porte físico. "Tá diferente", admiti. "Mas cuidado, cuidado com os olhos. Os olhos de um homem ninguém consegue disfarçar completamente. Por isso vou manter a cabeça baixa." Ele enfiou a lanterninha no bolso da calça. "E só vou levantar o rosto se for absolutamente necessário." Olhei para o relógio na parede da cozinha. 21:45. Falta 15 minutos. Sentamos em silêncio. Eu tomando o café requentado da tarde, ele mexendo numa xícara vazia só para ter o que fazer com as mãos. Lá fora, a noite tinha caído por completo. Era lua nova. Aquele tipo de noite que parece ter sido feita de propósito para esconder segredos. A escuridão era quase sólida, só quebrada pelos postes de luz espaçados da rua e pela luz amarelada que vazava das janelas das casas. Às 22h em ponto, William se levantou. "Vou indo." "Espera." Segurei o braço dele. "Leva isso aqui." Entreguei a ele um lenço branco que tinha sido da minha esposa. Um lenço simples, de tecido fino, que ela usava no pescoço quando ia para a missa. "Para quê?" "Se você precisar assoar o nariz, limpar o suor, cobrir o rosto, sei lá. Só leva. Me dá uma tranquilidade." Ele pegou o lenço, olhou para ele por um momento, depois enfiou no bolso de trás da calça. "Obrigado, pai." "Vai com Deus, filho. E volta logo. Qualquer coisa, qualquer sinal de perigo, você aborta a missão e volta correndo. Entendeu?" "Entendi." Ele saiu pela porta dos fundos, igual tinha feito na noite que chegou. Só que dessa vez não estava fugindo. Estava indo de encontro ao perigo. De forma consciente, deliberada, quase suicida. Fiquei na janela da cozinha, espiando até a silhueta dele desaparecer na escuridão do quintal do seu Zezinho. Depois disso, só restou o silêncio e a ansiedade roendo meu estômago. Minha amiga, o que eu vou contar agora foi o William que me narrou quando voltou, horas depois, suado e tremendo. William saiu pela porta, entrou em meu carro antigo, um Chevette prata, comprado em 1980, muito conservado. Me lembrei de quando ele era só uma criança e adorava passear no banco de trás do Chevette, inocente,
Ainda não conhecia a maldade das pessoas, mas daquele menino para esse homem amargo havia uma semelhança. Ele tinha um pai que o amava e ia ajudá-lo sempre. William foi saindo para a estrada, voltando para a casa dele. Para a casa que ele tinha construído com o próprio suor, tijolo por tijolo, sonhando com um futuro que nunca chegou. Perto da casa, ele estacionou o carro e seguiu em uma caminhada que durou 10 minutos. Ele evitou a rua principal, preferindo as vielas estreitas, os becos mal iluminados. Quando chegou na rua da casa dele, parou. Ficou escondido atrás de uma árvore frondosa. Um ipê amarelo que ele mesmo tinha plantado quando comprou o terreno. Respirou fundo. Observou. A casa era térrea, pintada de branco com detalhes em azul. Tinha um portão de ferro trabalhado, uma varanda pequena com 2 cadeiras de balanço, que ele tinha comprado num antiquário, imaginando noites de conversa com a esposa quando fossem velhos. E um jardim na frente com roseiras que a Suelen insistia em manter. Mas agora, olhando de longe, a casa parecia diferente. Parecia profanada, suja, como se a traição tivesse manchado até os tijolos. E ali, estacionada na garagem aberta, clara como o dia, a Saveiro branca do Ricardo. O sangue do William ferveu. As mãos fecharam em punhos tão apertados que as unhas fincaram nas palmas. Mas ele respirou. Contou até 10. Lembrou do que eu tinha dito. Não deixa o ódio te consumir. Certo. Foco. Precisava de provas, não de explosão emocional. Ele se afastou da árvore, mantendo-se nas sombras, e caminhou em volta do quarteirão. Chegou na parte de trás da casa, onde tinha um terreno baldio, cheio de mato alto. Era ali que ficava a cerca dos fundos do quintal dele, uma cerca de madeira pintada de branco, com uns 2 metros de altura. E ali, no canto esquerdo, tinha aquele vão. Uma tábua que ele nunca tinha pregado direito porque pensava, um dia eu arrumo isso. Nunca arrumou. E agora, aquela falha se tornava sua porta de entrada. Ele empurrou a tábua de leve. Ela cedeu, abrindo um espaço suficiente para ele passar de lado. Entrou. O quintal estava escuro, iluminado apenas pela luz que vazava da janela da cozinha. Dava para ver movimento lá dentro. Sombras. 2 pessoas. William se agachou. Avançou devagar pelo gramado. O cheiro de dama da noite invadia as narinas. Aquelas flores brancas que abrem à noite e perfumam o ar com um aroma doce, quase enjoativo. A Suelen amava aquela planta. Ele tinha mandado trazer de um sítio em Olambra só para agradar ela. Os grilos cantavam alto, mascarando o som dos passos dele. Ou pelo menos ele esperava que tivessem mascarando. Cada movimento era calculado, cada passo testado antes de firmar o peso completo. Chegou perto da janela da cozinha. Era daquelas janelas de correr, de alumínio, que ficava sempre entreaberta porque a Suelen reclamava que a cozinha esquentava muito quando ela cozinhava. Hoje não era diferente. A janela estava aberta uns 10 centímetros. Suficiente para ouvir. William se posicionou logo abaixo, encostado na parede externa da casa, escondido pela sombra da própria construção. Respirou devagar, concentrou a audição e ouviu. Ricardo, para de ficar nervoso. A voz da Suelen vinha clara, meio irritada. Já te falei, o advogado deu o prazo, 30 dias a partir de hoje. Se em 30 dias o corpo não aparecer, a gente entra com o pedido de morte presumida. 30 dias? A voz do Ricardo era rouca, ansiosa. Suelen, eu não posso esperar 30 dias. Tô devendo 3 meses de aluguel da oficina. O dono tá ameaçando me despejar. Preciso de dinheiro agora. E eu também preciso, ela rebateu. Você acha que tá fácil para mim? Tô morando nessa casa que tá no nome dele. Não posso vender, não posso mexer em nada. A conta bancária dele tá bloqueada. O seguro não paga enquanto não tiver certeza de morte. Tô tão ferrada quanto você. Barulho de copo batendo na mesa.
Mas pelo menos você não tem ninguém ameaçando tomar o que é seu, Ricardo insistiu. Eu vou perder a oficina, Suelen, meu ganha-pão, tudo o que eu construí nos últimos 3 anos. Construiu com o dinheiro que você ganhava consertando o caminhão do meu marido morto. Ela soltou uma risada sem humor. Ou será que você esqueceu disso? Silêncio tenso. William imaginou a cara do Ricardo naquele momento. Imaginou o peso da culpa, da ganância, do medo se misturando no olhar dele. Olha, a gente passou por cima disso 1000 vezes. A voz da Suelen ficou mais baixa, mais íntima. O que foi feito, tá feito. Não tem volta. E quanto mais você fica nessa neura, mais chance a gente tem de dar alguma besteira e levantar suspeita. Mas e se ele tiver sobrevivido? Ricardo perguntou, e William sentiu um arrepio percorrer a espinha. E se ele pulou do caminhão antes do fogo? E se ele tá por aí, escondido, planejando? Planejando o quê? Suelen interrompeu. Voltar dos mortos? Aparecer como fantasma para nos assombrar? Para de viajar, Ricardo. Se o William tivesse sobrevivido, ele já teria aparecido. Teria ido na polícia, teria me ligado, teria feito escândalo. Ele não é do tipo que fica quieto. E se ele morreu em outro lugar, no barranco, na mata, tanto melhor. Encontram o corpo, a gente acelera o processo e pronto. E o pai dele? Ricardo perguntou. Aquele velho não confia em você. Eu vi no olhar dele quando fui lá dar os pêsames. Ele desconfia de alguma coisa. O velho não importa, Suelen disse com desprezo. Ele não tem provas de nada. E mesmo que desconfie, o que ele vai fazer? Ele é um velho sozinho, morando numa casa caindo aos pedaços. Ninguém leva ele a sério. William cerrou os dentes. Ouvir ela falando de mim daquele jeito, falando do pai dele como se fosse nada. Aquilo doeu mais que qualquer soco poderia doer. Vem cá. A voz da Suelen ficou manhosa agora. Para de pensar tanto. Vem brindar comigo. Barulho de cadeira arrastando. Passos. Som de garrafa sendo aberta. É o vinho que o William guardava? Ricardo perguntou. Exatamente. Ela riu. Ele comprou esse vinho caríssimo quando fechou aquele contrato grande com a transportadora de Minas. Disse que ia guardar para uma ocasião especial. Bom, acho que não tem ocasião mais especial que essa, né? A viuvez recente. Outro riso. Debochado, cruel, barulho de taças batendo. Aos 30 dias, Suelen disse. Ao 1,5 milhão, Ricardo completou. Aos nossos sonhos, Suelen finalizou. As taças bateram de novo. Som de goles sendo bebidos. Depois, silêncio. William continuou parado ali, encostado na parede, ouvindo os sons vindos de dentro. Risos baixos, música sendo ligada, um sertanejo romântico. E então passos iam em direção ao quarto. O quarto dele, a cama dele. A cama onde ele dormia com ela durante 8 anos. William sentiu a bile subir pela garganta. A vontade de invadir aquela casa, de escancarar a porta, de confrontar os dois ali, no momento da traição final, era quase incontrolável. Mas ele não podia. Não ainda. Precisava ser estratégico. Precisava ser esperto. Precisava ir embora dali antes de fazer alguma burrada. Ele começou a se afastar, ainda agachado, usando a sombra das plantas do jardim como cobertura. Foi quando aconteceu. Um vaso de cerâmica, grande, cheio de samambaias que a Suelen cultivava perto da janela da sala. O pé de William esbarrou nele. O vaso balançou, cambaleou e caiu. O barulho da cerâmica se estilhaçando no piso de cimento do quintal foi como uma bomba explodindo no silêncio da noite. William gelou. A música lá dentro parou. Que barulho foi esse? A voz do Ricardo veio alta, alarmada. Deve ter sido gato. Suelen respondeu, mas sem convicção. Gato que derruba vaso pesado, vou ver. Merda. William não pensou, só correu.
Ele atravessou o quintal em 3 passadas longas, se jogou no vão da cerca, passou pela tábua solta com tanta pressa que rasgou a camisa de flanela num prego enferrujado. Caiu do outro lado, no terreno baldio cheio de mato, rolou na terra, levantou e saiu correndo. Atrás dele, ouviu a porta de trás da casa se abrindo. A voz do Ricardo gritando: "Tem alguém aí? Quem tá aí?" Mas William já tinha desaparecido na escuridão. Correu pela viela dos fundos, só parou quando estava a 5 quarteirões de distância, ofegante, suado, o coração batendo tão forte que parecia que ia sair pela boca. Encostou numa parede, respirou, olhou para baixo e viu. A camisa rasgada no ombro, a calça suja de terra, a mão direita sangrando onde tinha se cortado na cerca. E também viu algo na mão esquerda. Uma coisa que ele nem tinha percebido que tinha pegado na queda do vaso. Era um pequeno pedaço de papel, um bilhete. Caído perto do vaso quando quebrou, provavelmente estava enfiado na terra como um marcador de planta ou algo assim. Ele chegou perto de um poste de luz, abriu o papel amassado. Era um bilhete manuscrito, amassado e sujo de terra. Meu filho reconheceu a letra do Ricardo na hora. Dizia apenas: "O ajuste no freio tá feito. Amanhã ele sobe a serra e não desce mais. Me encontra no lugar de sempre." Aquilo não era um bilhete, era uma sentença de morte escrita à mão. Eles tinham sido tão confiantes que o papel deve ter caído do bolso do Ricardo enquanto ele namorava a Suelen no quintal. William começou a rir, baixo, quase histérico. Eles tinham sido tão confiantes, tão arrogantes, que nem se deram ao trabalho de esconder as provas completamente. Guardou o bilhete no bolso e começou a caminhar de volta para a casa do pai. Quando ele entrou pela porta dos fundos, era de madrugada. Eu estava sentado na sala, o rádio ligado baixinho, incapaz de dormir. Assim que vi ele, levantei de um pulo. "William, graças a Deus, filho. Você tá bem? O que aconteceu? Por que tá sangrando?" "Tô bem, pai." Ele fechou a porta, trancou. "Tô bem, mas eles não vão ficar." E aí ele me contou tudo, cada palavra da conversa que tinha ouvido pela janela. O vinho brindado, os 30 dias de prazo, o desespero do Ricardo, a frieza da Suelen, o vaso que caiu, a corrida, o bilhete que encontrou. Quando terminou de contar, ele puxou uma cadeira da mesa da cozinha, sentou e ficou olhando para o nada por um longo momento. "Eles vão pagar, pai," ele finalmente disse, "mas não do jeito que eles esperam. Não vou aparecer agora, não vou chamar a polícia ainda. Vou fazer algo diferente." "O quê?" Ele se levantou, foi até o armário velho da sala onde eu guardava bugigangas antigas. Abriu a porta de madeira rangente e começou a procurar. Depois de alguns minutos, encontrou o que queria. Um gravador de fita cassete, daqueles antigos de plástico preto que funcionava com pilhas grandes. Eu tinha usado ele anos atrás para gravar os sermões do padre para minha esposa, quando ela estava doente demais para ir na missa. "Isso ainda funciona?" William perguntou. "Acho que sim. Tem que trocar as pilhas." Ele pegou o gravador, soprou a poeira que cobria os botões. "Pai, amanhã eles vão começar a ouvir vozes do além." Olhei para ele sem entender. "Como assim?" Ele sorriu. Aquele sorriso que não era alegria. Era vingança tomando forma. "Vou gravar mensagens. Vou deixar essas mensagens em lugares estratégicos. No carro da Suelen, na oficina do Ricardo. Vou fazer eles pensarem que tô vivo, que tô observando, que sei de tudo. Vou plantar o medo tão fundo na cabeça deles que quando eu finalmente ressuscitar de verdade, eles já vão estar quebrados por dentro." Meu Deus! Meu filho tinha virado outra pessoa. O William que eu conhecia, o menino gentil que ajudava os vizinhos, que levava marmita para os moradores de rua, que salvou o Toninho de um assalto. Esse William tinha morrido naquela serra. E quem voltou foi alguém novo, alguém perigoso,
alguém sedento por vingança psicológica. William, comecei, mas ele ergueu a mão. Não, pai. Não tenta me convencer do contrário. Eles tentaram me matar. Planejaram minha morte enquanto brindavam com meu vinho. Enquanto estavam na minha cama. A voz dele falhou um pouco. Eles não merecem piedade. Merecem sofrer. Psicologicamente primeiro. Fisicamente depois. Através das grades de uma prisão. Ele colocou o gravador em cima da mesa. Amanhã, quando a cidade acordar, a Suelen e o Ricardo vão começar uma jornada pelo inferno. Um inferno que eu vou construir, tijolo por tijolo, mensagem por mensagem, aparição por aparição. Olhei para o relógio. 00:47. E você acha que isso vai funcionar? Vai funcionar porque eles têm culpa. E quem tem culpa, meu amigo, minha amiga? Ele olhou direto para mim, mas parecia que estava falando com alguém além de mim. Falando com você que está ouvindo essa história agora. Quem tem culpa no coração vê fantasma até na luz do dia. Se você chegou até aqui, se seu coração está acelerado, se você está sentindo raiva da Suelen e do Ricardo, se você está torcendo para o William conseguir a vingança dele, então faz o seguinte. Deixa um comentário me contando o que você acha que vai acontecer. Será que o plano do William vai dar certo? Será que ele vai conseguir quebrar eles psicologicamente? Ou será que vai dar alguma coisa errada? E não esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, deixa seu like. Seja membro do canal se você puder. Também compartilha com aquele amigo, aquela amiga que gosta de história que prende. Porque essa história, ela tá só esquentando. O verdadeiro inferno ainda não começou. E uma última coisa. A ganância, meu amigo, minha amiga, é um bicho que destrói. Destrói relacionamentos, destrói famílias, destrói até o que um dia foi amor verdadeiro. A Suelen e o William tinham algo bonito no começo. Eu vi, eu testemunhei. Mas a ganância dela, a ambição de nunca mais passar necessidade, transformou aquele amor em ódio. E agora os dois vão pagar o preço. Um pelos crimes que cometeu, outro pela vingança que escolheu. Tem coisas na vida que a gente só entende quando vê de perto. E uma dessas coisas é o terror puro. Não aquele medo de filme, não. Estou falando do terror verdadeiro. Aquele que nasce da culpa, que cresce na consciência suja e que explode quando o impossível se torna real. E foi exatamente esse terror que começou a tomar conta da Suelen e do Ricardo na manhã de 18 de março de 2024, 5 dias depois do acidente na Serra do Cafezal. Deixa eu te contar como foi. A madrugada tinha sido longa para mim e para o William. Ficamos acordados até quase 3 da manhã, ele gravando e regravando mensagens naquele gravador de fita cassete velho, testando o tom de voz, a velocidade, as palavras exatas que iam plantar o medo na cabeça deles. Tem que ser a minha voz, mas não pode parecer muito claro. Ele explicava enquanto rebobinava a fita pela 10ª vez. Tem que parecer distorcido, como se tivesse vindo de longe. Como se fosse, sei lá, do além. Ele gravou 3 mensagens diferentes. A primeira era curta, direta. O vinho estava bom, Suelen? O morto está chegando para o brinde. A segunda era para atormentar o Ricardo. Os freios falharam, mas eu não. E eu sei o que você fez. E a terceira, caso precisasse, era uma mistura das duas, mas falando nomes, datas, detalhes, que só alguém que tivesse estado lá naquela noite poderia saber. Quando finalmente ficou satisfeito com o resultado, ele olhou para mim. Agora vem a parte difícil, pai. Eu preciso da chave reserva do carro da Suelen. Você tem essa chave? Tenho. Sempre tive. Está na minha mochila. Palio Fire 2018, ele disse girando a chave entre os dedos.
Eu comprei esse carro para ela há 4 anos, quando ela reclamou que não tinha meio de transporte próprio. Mandei fazer 3 cópias da chave, uma para ela, uma para mim e essa aqui, que deixei guardada para emergências. E você vai entrar no carro dela? Em plena luz do dia? Não. Vou de madrugada. Agora, na verdade, umas 4 da manhã. Horário que ninguém tá acordado, nem os cachorros. Vou até lá, entro no carro, que fica sempre estacionado na frente da casa. Coloco a fita no rádio, configuro para tocar assim que ela ligar o veículo e volto. 15 minutos no máximo. E se alguém te vê? Ninguém vai me ver, pai. Eu prometo. Não gostei. Não gostei nada. Mas o que eu poderia fazer? Meu filho tinha virado um fantasma sedento por vingança. E fantasmas não ouvem conselhos de velhos assustados. William saiu de novo. Mesmas roupas velhas, mesmo boné, mesma cautela. Eu fiquei na janela, rezando baixinho, pedindo que Deus protegesse aquele menino teimoso. Ele voltou exatamente horas depois. Suado, ofegante, mas com um sorriso satisfeito no rosto. Consegui, ele disse jogando a chave em cima da mesa da cozinha. A fita tá lá. Assim que ela girar a chave na ignição e ligar o rádio, e ela sempre liga o rádio de manhã, é o primeiro reflexo dela, a mensagem vai tocar. E o Ricardo? O Ricardo é mais simples. Ele puxou do bolso um papel dobrado. Escrevi isso aqui com letra disfarçada, usando a mão esquerda para mudar a caligrafia. Abriu o papel. Nele estava escrito em letras tremidas e irregulares. Os freios falharam, mas eu não. Você vai pagar pelo que fez. Deixei isso na oficina dele, quando ele abrir de manhã encontrará. Balancei a cabeça. Aquilo tudo parecia loucura. Mas era uma loucura meticulosa, calculada, quase cirúrgica. E depois? E agora a gente espera e observa, porque quando a culpa encontra o medo, meu amigo, minha amiga... Ele olhou para mim com aqueles olhos que já não eram mais os do meu filho. Aí a gente vê o verdadeiro caráter das pessoas. Às 7:30 da manhã, a cidade acordou como sempre. Padaria abrindo, o frentista do posto bocejando, a dona Maria varrendo a calçada. Eu desci até a esquina comprar pão, tentando manter as aparências de viúvo e pai enlutado e confuso. Mas minha cabeça estava lá, na casa do William, imaginando o momento em que a Suelen ia ligar aquele palio e o Ricardo abrir a oficina. Não precisei imaginar por muito tempo. Meu coração disparou e meu celular tocou. Era Suelen, atendi e ela estava gritando muito. "O que aconteceu?" perguntei. É ele! Suelen gritava entre os soluços. "Ele tá vivo!" respondi. "Calma, o que aconteceu? Cadê ele?" Eu sabia do que se tratava, com os gritos de horror dela. Minha vontade foi de gargalhar ao ouvir o espanto e terror em sua voz, mas precisava me manter firme ao meu papel. Na linha, ela ofegando disse: Era a voz dele no gravador." Suelen murmurou. A voz do William, dizendo coisas. "Coisas?" perguntei. "Que tipo de coisas?" Mas Suelen se calou e desligou a chamada. Eu fiquei parado e pensando. Fase 1 concluída. Ricardo abriu a oficina dele às 9 da manhã, como sempre fazia. Era uma oficina pequena, simples, com 2 rampas de elevação e uma bancada de trabalho cheia de ferramentas desorganizadas. Tinha cheiro de óleo queimado, graxa velha e cigarro. O Ricardo fumava igual chaminé, principalmente quando estava nervoso. E naquela manhã, ele acordou nervoso. Não sei se foi intuição, pressentimento ou só a consciência pesada, mas ele chegou na oficina com aquele ar de quem não dormiu direito. Olheiras fundas, barba por fazer mais do que o normal, mãos tremendo levemente quando destravou o cadeado da porta de enrolar. Entrou e acendeu as luzes fluorescentes, e logo na entrada viu uma folha dobrada caída perto da porta. A recolheu e leu. "Os freios falharam, mas eu não. Você vai pagar pelo que fez."
O papel caiu das mãos dele. As pernas fraquejaram. Ele se apoiou na bancada, respirando rápido, ofegante. Olhou em volta. Procurou por câmeras, por alguém escondido, por qualquer coisa que explicasse aquilo. E nada. Não, não, não. Ele começou a repetir, passando as mãos pelo cabelo. Isso não é possível. Ele morreu. Ele morreu. Eu vi a notícia. Vi o caminhão pegando fogo. Parou. Pensou. E então, uma ideia apavorante tomou conta da mente dele. E se William não tivesse morrido? E se ele tivesse pulado antes do fogo? E se ele soubesse de tudo e estivesse planejando uma vingança? Ricardo pegou o celular no bolso com as mãos tremendo tanto que quase derrubou. Discou o número da Suelen. Chamou uma vez, 2, 3. Na quarta, ela atendeu. Ricardo! A voz dela veio histérica do outro lado. Você ouviu? Você recebeu alguma coisa? Recebi, ele respondeu, a voz quase sumindo. Um bilhete, dizendo que ele não morreu, que ele sabe. Suelen, o que a gente faz? O que a gente faz? Vem aqui, agora. A gente precisa conversar. Precisa descobrir se é ele ou se é alguém pregando uma peça na gente. Se alguém descobriu... Tô indo. Ele desligou. Trancou a oficina com tanta pressa que esqueceu de desligar as luzes. Entrou na Saveiro Branca, deu a partida e saiu em disparada. E enquanto isso, escondido atrás do muro da borracharia vizinha, William observava tudo. Seus sonos eram curtos, ele só pensava na sua vingança. Saiu cedo para prestigiar a cena. Tinha ido até lá de madrugada e tinha ficado por perto, escondido, só esperando a reação. E a reação foi melhor do que ele esperava. Eu o contei da ligação da Suelen e ele confirmou. Eles estão entrando em pânico, pai. William me contou quando voltou para casa lá pelo meio-dia. Vi o Ricardo lendo o bilhete. Vi a cor sumir do rosto dele. E pela ligação que ele fez, deu para ouvir de longe, ele estava gritando. A Suelen também surtou com a mensagem do carro. E agora? Agora eles vão se encontrar, vão tentar entender o que está acontecendo. E nesse desespero, nessa paranoia, eles vão começar a se virar um contra o outro. É a natureza humana, pai. Quando a culpa aperta, quando o medo toma conta, cada um pensa em salvar a própria pele. Ele tinha razão. Sempre tinha. Sentamos na cozinha, almoçamos em silêncio. Arroz, feijão, um ovo frito. Comida simples, mas que não descia direito na minha garganta de tão ansioso que eu estava. Foi no meio da tarde, lá pelas 3 horas, que o rádio de pilha, ainda sintonizado na Rádio Cultura FM, soltou uma informação que mudou tudo. Atenção, ouvintes! Circula o rumor de que o caminhoneiro dado como desaparecido no acidente da Serra do Cafezal pode estar vivo. Segundo testemunhas, a viúva, Suelen dos Santos. A Polícia Civil não confirma a informação, mas já está investigando o caso. Mais detalhes nos próximos boletins. William desligou o rádio. Começou, ele disse. Todos já tá falando, e quando a cidade inteira fala, a pressão sobre eles aumenta. Agora é hora da jogada final. Que jogada? Ele pegou o celular que eu tinha guardado numa gaveta. Um aparelho simples, bem antigo que ainda funcionava. Vou ligar para a Polícia Civil de Campinas. Não da cidade daqui, porque todo mundo se conhece e a fofoca vazaria antes de eles chegarem. Preciso de uma equipe de fora, que não tenha conexão com ninguém aqui. E o que você vai dizer para eles? A verdade, que eu sobrevivi a uma tentativa de homicídio, que tenho provas, e que os culpados vão se encontrar hoje à noite na minha casa para discutir o próximo passo. Como você sabe que eles vão se encontrar lá? William sorriu. Eu já suspeitava da traição, pai, mas nunca tive coragem de ver as provas. Só agora, aqui na sua casa, entrei na conta da nuvem pelo seu computador antigo. Foi aí que o mundo caiu. Li as mensagens deles planejando o acidente dias atrás. Eu fui cego por amor até quase morrer.
Ele apontou para o celular velho que estava em cima da mesa, conectado no carregador. A Suelen ligou para o Ricardo umas 2 horas atrás. Disse que eles não podiam ser vistos juntos em lugar público, que tinham que se encontrar na casa, à noite, para resolver o que fazer com o problema do fantasma. Palavras dela. Meu filho tinha virado um espião, um detetive, um caçador. Então o encontro é hoje à noite? Às 10 horas. Ela marcou 10 horas. Disse que era horário que os vizinhos já iam estar dormindo. Vai ser lá. E eu vou estar lá também. Mas dessa vez, não vou ficar escondido no quintal. Dessa vez, eu vou entrar pela porta da frente. Às 8 da noite, William ligou para a Delegacia Regional de Campinas. Falou com um delegado chamado Carvalho, um homem de uns 50 anos, voz grave e tom sério. Contou tudo. O acidente, a sobrevivência, a descoberta da traição, o bilhete escrito pelo Ricardo que comprovava que tinha mexido nos freios um dia antes da viagem, as mensagens gravadas, a confissão que tinha ouvido pela janela. O delegado Carvalho ouviu tudo em silêncio enquanto William enviava, em tempo real, a foto daquele bilhete que ele achou no quintal, onde o Ricardo confessava a sabotagem do freio. E também as fotos da camisa rasgada e do local onde ele estava escondido. Quando o delegado viu as fotos daquelas provas manuscritas, a voz dele mudou. Ficou séria. Isso aqui é material para uma prisão preventiva imediata. Vou mandar uma equipe de elite agora mesmo. Em 2 horas, estamos aí. Mas você não entra naquela casa sozinho, ouviu bem? Você espera a gente chegar, faz exatamente o que eu mandar e deixa a gente trabalhar. Entendido? Entendido. William concordou. Mas eu sabia que ele não ia obedecer completamente. Às 9h45, uma viatura descaracterizada parou a 3 quarteirões da casa do William. Desceram 4 policiais civis, o delegado Carvalho, 2 investigadores e uma escrivã. Todos armados, todos preparados. William se encontrou com eles num ponto combinado. Explicou o layout da casa por onde poderiam entrar sem serem vistos, onde ficar para ouvir a conversa. Mas eu vou entrar. William avisou. Vou entrar e vou confrontar eles. E é nesse confronto que vocês vão ter a confissão completa. Isso é perigoso. O delegado Carvalho rebateu. Se eles tiverem arma... Não tem. O Ricardo é covarde demais para portar arma. E a Suelen é esperta demais para se arriscar. Confiem em mim. Eu conheço eles melhor do que ninguém. Depois de muita discussão, o delegado concordou, mas com uma condição. William usaria um microfone escondido na roupa, e ao menor sinal de perigo, a polícia invadia. Combinado. 10 horas da noite. A rua estava silenciosa, apenas iluminada pelos postes fracos e pela lua crescente que começava a aparecer entre as nuvens. A Saveiro do Ricardo já estava estacionada na garagem. As luzes da casa estavam acesas. William, vestindo as minhas roupas velhas, mas sem o boné, agora deixando o rosto à mostra pela primeira vez em dias, caminhou até o portão da própria casa. Ele tinha a chave. Sempre teve. Abriu o portão devagar. Entrou. Fechou. Caminhou pelo jardim da frente. Passou pelas roseiras que a Suelen tanto cuidava. Subiu os 3 degraus da varanda. Parou em frente à porta de entrada. Respirou fundo. E então, em vez de usar a chave, ele bateu na porta. 3 batidas firmes. Silêncio lá dentro. Depois, passos apressados. A voz da Suelen. Quem é? Sou eu, William disse baixo. Abre. A porta se abriu imediatamente. E lá estava ela. Suelen. A mulher que ele tinha amado. A mulher que tinha tentado matá-lo. Ela olhou para ele e congelou. A cor sumiu do rosto. Os olhos se arregalaram. A boca se abriu, mas nenhum som saiu. Ela começou a recuar, tropeçando nos próprios pés. Não, não, não. Você está morto. Você morreu. Morri.
William entrou na casa fechando a porta atrás de si. Será? Ou será que eu só desapareci por uns dias? Do fundo da sala, Ricardo apareceu. E quando viu o William, parado ali na porta, vivo, real, palpável, ele literalmente caiu sentado no chão. Isso é uma pegadinha? Isso é... Ele gaguejava. Você não pode estar aqui. Nesse momento, William fez algo que ele tinha planejado meticulosamente. Sacou do bolso um controle remoto pequeno. O mesmo controle que usava para ligar o portão eletrônico, mas que ele tinha adaptado para outro uso. Apertou o botão. Todas as luzes da casa se apagaram. A escuridão tomou conta. Só a luz da lua entrando pelas janelas. Suelen gritou, um grito agudo, desesperado. Que você fez? Que você quer? William ligou a lanterna do celular e direcionou a luz de baixo para cima, iluminando o próprio rosto de uma forma fantasmagórica, as sombras distorcendo as feições. Eu quero que vocês confessem, ele disse, a voz baixa, controlada, mas carregada de uma raiva contida. Confessem o que fizeram, confessem o plano, confessem a tentativa de homicídio. Tentativa de homicídio? Suelen tentou bancar a inocente, mas a voz tremia. Do que você está falando? Você teve um acidente, você... Para de mentir! William gritou e o eco encheu a sala. Eu sei de tudo! Eu ouvi vocês, Suelen. Eu estava aqui na noite que vocês brindaram com o meu vinho, falando do dinheiro do seguro, do 1,5 milhão, dos 30 dias de espera. Eu ouvi tudo! Ricardo começou a se arrastar pelo chão, tentando chegar na porta. Mas William se moveu mais rápido, bloqueando a passagem. Você não vai sair daqui até confessar, Ricardo. William iluminou o rosto dele com a lanterna. Foi você que mexeu nos freios, não foi? Foi você que sabotou meu Scania um dia antes da viagem. Eu não... Ricardo choramingava. Eu não queria, cara. Eu juro que não queria. Ela que mandou, ela que insistiu, ela que disse que você nunca ia descobrir, que ia parecer acidente, que... Cala a boca! Suelen gritou para ele. Cala essa boca, seu idiota! Mas Ricardo não calou. O medo tinha quebrado ele completamente. Ela me prometeu parte do dinheiro. Ele continuou, as palavras saindo atropeladas. Disse que se a gente fizesse direito você ia morrer na serra, o seguro ia pagar e a gente ia dividir tudo. Mas eu não queria te matar, William. Eu juro, eu só estava desesperado, com dívida, prestes a perder a oficina e ela me seduziu, me convenceu. Ele tá mentindo! Suelen berrou. Foi ele que teve a ideia. Ele que veio com o plano, ele que disse que podia fazer parecer falha mecânica. E ali, naquela sala escura, iluminada apenas pela luz fantasmagórica da lanterna, os dois começaram a se acusar, um jogando a culpa no outro, revelando cada detalhe podre do plano, as reuniões secretas, o estudo da rota, a escolha da Serra do Cafezal porque era perigosa e acidentes lá eram comuns. A sabotagem calculada no sistema de freios hidráulicos, drenando o fluido lentamente para que só falhasse na descida da serra. William só ficava ali, parado, ouvindo e gravando, porque o microfone escondido na camisa dele captava cada palavra, cada confissão, cada autoacusação desesperada. Quando eles finalmente pararam, ofegantes, William disse, obrigado, era isso que eu precisava. E acendeu as luzes. A claridade súbita fez os dois piscarem, confusos. Foi quando viram o delegado Carvalho e os dois investigadores parados na porta da cozinha que dava acesso à sala. Tinham entrado pela porta dos fundos enquanto a discussão acontecia. Suelen dos Santos e Ricardo Ferreira da Silva. O delegado disse, a voz formal. Vocês estão presos em flagrante por tentativa de homicídio qualificado, associação criminosa e fraude. Têm o direito de permanecer em silêncio. Tudo o que disserem pode e será usado contra vocês.
O mundo desabou sobre eles naquele momento. Suelen tentou correr, mas foi contida pela escrivã. Ricardo simplesmente desabou no chão, chorando. As algemas clicaram nos pulsos dos dois. E enquanto eles eram arrastados para fora da casa, sob a luz das sirenes das viaturas que agora se aproximavam, William ficou parado na sala, sozinho, olhando ao redor. Olhando para aquela casa que ele tinha construído com sonhos que nunca se realizaram. Três horas depois eu estava na delegacia de Campinas. Tinha ido até lá assim que soube que tinha dado certo. Encontrei o William sentando numa cadeira do corredor, uma xícara de café frio nas mãos, os olhos fixos no nada. Sentei ao lado dele, não disse nada, só fiquei ali. Foi ele quem quebrou o silêncio. Acabou, pai. Acabou. Repeti. Eles vão pegar quantos anos? O advogado da Defensoria Pública disse que, com as provas que você tem, o recibo da oficina, as gravações, a confissão gravada pelo microfone da polícia, eles podem pegar de 15 a 20 anos. Cada um. William assentiu devagar. Deveria me sentir feliz, né? Deveria me sentir vingado. Mas sabe o que eu sinto, pai? O quê? Vazio. Um vazio enorme. Porque a pessoa que eu amei, a pessoa com quem eu sonhei passar a vida inteira, essa pessoa nunca existiu. Era tudo mentira. E eu perdi anos da minha vida acreditando numa mentira. Coloquei a mão no ombro dele. Você não perdeu, filho. Você aprendeu. Aprendeu que tem gente nesse mundo que escolhe a ganância ao invés do amor, que escolhe o dinheiro ao invés da lealdade. Mas você também aprendeu que você é forte, que você sobreviveu e que a verdade, por mais que demore, sempre encontra um jeito de voltar para casa. Ele me olhou e pela primeira vez em dias vi um sorriso verdadeiro nos lábios dele. Cansado, dolorido, mas verdadeiro. A verdade pegou a carona de volta para casa, ele disse. Literalmente, rimos. Um riso baixo, triste, mas necessário. Meu amigo, minha amiga, já faz 6 meses desde aquela noite. 6 meses desde que a Suelen e o Ricardo foram presos. O julgamento está marcado para daqui a 3 meses, mas os advogados já disseram que não tem o que fazer. As provas são irrefutáveis, as confissões gravadas. A condenação é certa. O William vendeu a casa. Não conseguia mais olhar para aquelas paredes sem sentir raiva e tristeza. Pegou um novo caminhão com o seguro, um Scania novinho, vermelho, imponente, e voltou para a estrada. Mas agora ele faz rotas diferentes, mais curtas, para poder voltar para cá com mais frequência. Para jantar comigo, para tomar café na varanda, para conversar sobre a vida. Ele está diferente, mais sério, mais fechado, mas também mais sábio. Disse que nunca mais vai confiar cegamente em ninguém, que vai abrir o olho, que vai prestar atenção nos sinais que antes ele ignorava. E sabe o que eu aprendi com tudo isso? Aprendi que a ganância é uma doença silenciosa. Ela entra devagar, se instala na alma da gente e vai corroendo tudo que é bom. A Suelen não era má no começo. Era só uma moça assustada com a possibilidade de passar necessidade de novo. Mas aquele medo virou obsessão. E a obsessão virou crime. O Ricardo? O Ricardo era só um covarde, um homem fraco que, quando viu a oportunidade de ganhar dinheiro fácil, não pensou 2 vezes. Vendeu a amizade, vendeu a consciência, vendeu a alma. E agora está pagando o preço. Mas a grande lição, meu amigo, minha amiga, é essa aqui. Por mais que a mentira corra rápido, por mais que o crime pareça perfeito, a verdade sempre, sempre pega a carona de volta para casa. Pode demorar dias, meses, anos, mas ela volta. E quando volta, ela traz a justiça junto. Antes de eu me despedir de você, quero agradecer.
Agradecer por ter ficado aqui comigo durante essas 4 noites, ouvindo essa história que ainda dói no meu peito quando lembro. Obrigado por cada minuto da sua atenção, por cada segundo que você investiu ouvindo as palavras desse velho contador de histórias. Ah, e comenta aqui embaixo se você também comprou seu ômega 3. Se essa história te tocou, se ela te fez sentir raiva, tristeza, alívio ou esperança, faz uma coisa para mim. Deixa um comentário contando o que você sentiu. Compartilha esse vídeo com aquele amigo, aquela amiga que precisa lembrar que a justiça existe, mesmo quando parece demorar. Se inscreve no canal, ativa o sininho, porque eu ainda tenho muitas histórias para contar. Histórias reais, histórias duras, histórias que acontecem aqui no Brasil, nas cidades pequenas, nas estradas longas, nas casas onde segredos são guardados. E lembra sempre, não importa o quanto você é tentado pela ganância, pelo atalho fácil, pelo crime que parece perfeito. No final das contas, a verdade é teimosa. Ela não desiste. E quando menos você espera, ela bate na porta. E aí, não tem chave que tranque, não tem mentira que segure, não tem esconderijo que esconda. A verdade sempre pega a carona de volta para casa. Fica com Deus. E até a próxima história do canal.